Vocês acharam mesmo que o nosso humano Gohan não teria aí uma habilidade exclusiva da forma bestial, assim como são as técnicas de Goku com o instinto superior e o Vegeta com o ego superior? O último mangá, envolvendo o confronto de pai e filho, provou que a forma Beast possui uma grande origem de poder e um gatilho também enorme para aumentar não só a potência dos seus golpes, mas também a energia que o cerca. Afinal, o instinto superior teve até a sua defesa automática sendo anulada graças a esse poder secreto da forma bestial de Gohan. As novas técnicas e transformações em Dragon Ball Super mudaram bastante os cenários das lutas, não é verdade? Pois quem diria que uma técnica divina como é o instinto superior, fazendo o corpo se mover por conta própria, não precisando pensar para atacar ou se defender, seria uma das grandes portas de entrada para outras, né, como rolou com o Goku, usando pela primeira vez contra o Jiren no Torneio do Poder e contra o vilão Moro na saga do Prisioneiro Galáctico, dominando a forma completa, até porque o ego superior e a forma bestial de Gohan também ganharam habilidades especiais devido ao caminho, né, que cada personagem está trilhando de maneira individualizada graças ao roteiro. O ego superior, o famoso Ultra Ego de Vegeta, a gente presenciou o seu poder em pleno arco do sobrevivente granular, demonstrando que quanto mais dano o Vegeta toma, mais forte ele vai ficando, não havendo limites para a sua força, já que por mais que essa técnica seja exclusiva também só do Príncipe dos Saiyajins, que a base do seu poder, no entanto, foi retirada, né, e consolidada no treinamento com o Bills lá no início do arco, envolvendo o poder da destruição que todos os Hakaishins e seus aprendizes podem utilizar. Outro poder secreto de transformação que vimos muito bem a sua utilização foi o do Broly na forma Ikari, onde ele consegue extrair todo o poder do Ozaru sem a transformação em macaco gigante, e fora também a forma Berserker, que provavelmente já tenha também demonstrado a sua habilidade especial, como foi com o Broly e também com a Kale do Universo 6, que seria uma resistência física elevada, onde os golpes de seus oponentes não são nem capazes de implementar dano, pois parece que o corpo acaba se tornando, não é, uma parede, uma fortaleza de ki ambulante. No mangá de Dragon Ball Super e no anime, lá na época do Torneio do Poder, isso ficou bem claro quando a Kale enfrenta os membros da Tropa do Orgulho e também até o Freeza contando com a forma dourada, e no filme de Dragon Ball Super Broly, quando o lendário Super Saiyajin luta contra Goku e Vegeta. Para quem tinha dúvidas sobre o real poder do Gohan perto de Goku e Vegeta com as suas melhores formas, eu digo, né, e completo que o Gohan acabou surpreendendo todo mundo, mesmo muitos aí tendo duvidado das entrevistas antigas do Akira em Super Hero, dizendo que o Gohan, além de ser o personagem mais forte de sua obra, que ele estava também forte o suficiente para rivalizar contra eles por conta dos diálogos na época, né, dizendo que talvez até Goku e Vegeta não seriam lá capazes de destruir o poderoso Cell Max. O imensurável ki que o Gohan é capaz de reunir estando na forma bestial é tão bem ilustrado no mangá que a gente consegue perceber que essa energia é totalmente diferenciada, pois além de conter uma aura imensa quando é atrelada à fúria, que a velocidade e a potência dos seus golpes são aumentadas também rapidamente, fazendo o Gohan ter um proveito então de todo o poder latente que possui, já que isso fica bem nítido quando ataca o Goku, né, parecendo que os seus punhos estão rasgando o ar e o chão do planeta Bills, com aqueles inúmeros raios que só a forma Beast é capaz de proporcionar. Ficou bem claro nessa batalha de pai contra filho que ambos também não estavam usando todas as suas forças, porque o Goku ele queria apenas medir a força de Gohan na batalha, e o próprio Gohan afirmando que a forma bestial ainda estava longe de demonstrar o seu verdadeiro poder, porque é aquilo. Uma coisa é lutar contra um ente querido, querendo só a prova, né, de sua força, e a outra seria batalhar contra um vilão que ameace, por exemplo, a vida dos seus entes queridos no planeta Terra, onde é óbvio, o roteiro e o personagem daria tudo de si para derrotá-lo. Nisso, o histórico de Dragon Ball sempre foi muito clínico e sempre teve muitas provas. O poder secreto da forma Beast ficou bem explícito nessa luta contra o Goku por causa do acúmulo de ki que o Gohan foi capaz de fazer, realçando ainda mais uma antiga frase dita pelo Piccolo lá em Dragon Ball Z, né, quando o Gohan enfrenta os Céus Juniores, após despertar o Super Saiyajin 2, dizendo que o Gohan, quando está repleto pela fúria, tomado pela fúria, não há ninguém nesse mundo que possa o derrotar, até porque
é elevando o seu Ki até o último momento antes de perder a calma, que ele é capaz de liberar todo o seu poder devido ao controle total sobre a forma bestial e também as suas emoções. A forma Beast é uma evolução total da forma Ultimate de Dragon Ball Z que o Gohan obteve após o ritual com o velho Kaioshin no Planeta Supremo. Isso fica muito aparente na aura e nos raios que o anime ilustraram muito bem, como também referentes ao potencial desbloqueado que ele é capaz de usufruir estando nessa forma e provando 3 benefícios em ter seguido esse caminho. Com a forma Ultimate de fazer o proveito do potencial máximo, a forma bestial com a liberação do poder latente, a nova habilidade da forma Beast através da raiva com controle, com o Gohan aumentando a força dos seus golpes e sua velocidade, resultando em um incrível poder, que deixou até o Bills e também o Whis espantados. Falando no Whis e também no Bills, para quem também teorizava na internet que a forma Ultimate ou a forma Bestial seria uma origem de poder dos Kaioshins, que isso não existe qualquer relação oficial, porque o próprio Anjo do Universo 7 afirma dentro do mangá que além da forma Beast não ser uma técnica divina, que essa forma possui poderes excepcionais de acordo com a sua breve análise. Outra tese que muita gente defendeu é de que se o instinto superior provém dos anjos, que contém o instinto de forma natural, e o ego superior, por mais que seja uma técnica exclusiva do Vegeta, que tenha relação com o poder da destruição dos Hakaishins, que o bestial seria então mais fraco por não ser de divindades. No entanto, o capítulo 103 do mangá de Dragon Ball Super foi um balde de água fria em todos aqueles que desmereceram ou duvidaram o quanto o Gohan estaria forte com essa forma, já que em pouquíssimo tempo de uso ele pressionou totalmente o Goku com o instinto completo, passando por sua defesa automática e o maior, até desativando a forma, quando um chute do Gohan acerta o Goku voando totalmente para as montanhas. Eu confesso que essa individualidade das formas, deixando aí cada personagem com um certo poder e habilidade especial, foi uma jogada aí tanto do Akira e do Toyotaro para diversificar cada vez mais eles, até porque o próprio Piccolo, que é o Namekuseidin, acabou tendo 2 formas diferentes que aumentam também o seu poder e lhe dão benefícios diferentes, como foi a forma mais amarelada, a forma Ultimate, com um potencial desbloqueado pelo Shenlong, e a forma laranja, conhecida como Orange Piccolo, que traz um absurdo aumento de força física e resistência, como aconteceu contra o Gama 2, que coitado, caiu apenas com aquele mocão de respeito. Sobre o capítulo 103 ainda, eu também esperava algum flashback com o Piccolo, seja treinando o Gohan com a forma bestial, aprendendo a controlar o uso da forma, como nós vemos agora o Goku lutando contra o Gohan, utilizando muito bem o Ki, com um baita controle, ou também o Makanko Sapo, que foram coisas off-tela, aconteceu apenas nos bastidores. Porém, acredito eu que esse trabalho de flashback possa ocorrer principalmente no anime, onde a margem para se trabalhar é maior, tendo mais tempo de introduzir histórias aí, digamos que paralelas, que agreguem ainda mais informações que enriquecem totalmente a trama original. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!